Capítulo 12. Quando penso naquela época, eu estava realmente vivendo um sonho, vivendo o meu sonho. Minhas turnês me levaram para o mundo todo. Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no Rock in Rio 3, em janeiro de 2001. No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos. Uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto. À noite, meus dançarinos eram 8, 2 garotas e 6 homens. E eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua. Foi tão bonito. Exaustos, fomos para uma sauna, onde conversamos mais um pouco. Eu era capaz de cometer alguns pecados na época. Nadar nua, ficar acordada conversando a noite toda, nada exagerado. Tinha gosto de rebelião e de liberdade, mas eu só estava me divertindo e agindo como uma jovem de 19 anos. A Dream Within, a Dream Tour, que aconteceu logo após meu álbum Bridge ser lançado no outono de 2001, foi minha quarta turnê e uma das minhas favoritas. Todas as noites no palco eu lutava contra uma versão espelhada de mim mesma, que parecia ser provavelmente uma metáfora para alguma coisa. Mas aquela performance com o espelho era para uma música apenas. Também havia voo e uma barca egípcia e uma selva, lasers, neve. Wade Robson dirigiu e coreografou e dou um grande crédito às pessoas que fizeram isso. Achei que foi bem idealizado. Wade tinha esse conceito de o show refletir uma fase nova, mais madura da minha vida. O cenário e os figurinos foram escolhas muito inteligentes. Quando alguém sabia exatamente como me vestir, eu sempre ficava grata. Eles foram perspicazes quanto ao modo de me apresentarem como uma estrela, e sei que devo isso a eles. A maneira como me retrataram demonstrou que me respeitavam como artista. As mentes por trás da turnê foram brilhantes. Foi de longe minha melhor turnê. Foi o que todos nós esperávamos. Eu havia trabalhado tanto para chegar a esse ponto. Tinha feito apresentações em shoppings antes de Baby ser lançado, então foi a primeira vez que pude ver muitas pessoas na plateia. Eu me lembro de me sentir tipo, uau, agora eu sou alguém. Depois da turnê de Oops, fui um pouco maior, então quando fiz a Dream Within, a Dream Tour, foi tudo muito mágico. Na primavera de 2002, eu havia apresentado o Saturday Night Live 2 vezes, interpretando uma garota que bate manteiga em um museu de reconstrução colonial ao lado de Jimmy Fallon e Rachel Dratch. E depois interpretando a irmã mais nova da Barbie, Skipper, com Amy Poehler atuando como a Barbie. Fui a pessoa mais jovem a apresentar e ser a convidada musical no mesmo episódio. Naquela época, me perguntaram se eu gostaria de participar de um musical. Eu não tinha certeza que queria atuar novamente depois de Crossroads, Amigas para Sempre, mas fiquei tentada por esse. Era Chicago. Os executivos envolvidos na produção foram até onde eu faria um show e me perguntaram se eu queria fazer o filme. Eu havia recusado 3 ou 4 filmes porque estava vivendo meu momento com o palco, fazendo shows. Não queria que nada me distraísse da música. Eu estava feliz. Mas agora olho para trás e penso que, como se tratava de Chicago, eu deveria ter aceitado o papel. Eu tinha poder naquela época, queria tê-lo usado de modo mais ponderado, queria ter sido mais rebelde. Teria sido divertido fazer Chicago. São vários tipos de dança, todas as minhas favoritas. Afetadas, femininas, estilo Pussycat Dolls. Passos para despir-se do espartilho. Eu queria ter aceitado a proposta. Eu poderia ter interpretado uma vilã que mata um homem e dançaria e cantaria enquanto fizesse isso. Eu provavelmente teria encontrado maneiras, teria treinado para não me tornar uma personagem de Chicago da mesma forma que tinha feito com Lucy em Crossroads. Queria ter tentado fazer algo diferente. Se ao menos eu tivesse sido corajosa o bastante para sair da minha zona de conforto, feito mais coisas que não estivessem ligadas apenas ao que eu sabia, mas eu estava comprometida a não criar problemas e a não reclamar, mesmo quando algo me chateava. Na minha vida pessoal, eu estava tão feliz. Justin e eu morávamos juntos em Orlando. Compartilhávamos uma linda e arejada casa de 2 andares, coberta por telhas e uma piscina nos fundos. Embora nós dois estivéssemos trabalhando muito, arranjávamos tempo para ficar juntos sempre que podíamos.
Eu sempre voltava a cada poucos meses. Assim, Justin e eu podíamos ficar juntos por 2 semanas, às vezes até por 2 meses. Aquele era o nosso lar. Certa semana, quando Jamie Lynn ainda era pequena, minha família foi nos visitar. Nós todos fomos à loja de brinquedos FAO, que ficava no shopping Point Orlando. Eles fecharam a loja inteira para nós. Minha irmã ganhou um conversível miniatura, cujas portas funcionavam de verdade. Era um misto de carro de verdade e kart. De alguma forma, nós os levamos para Kentwood e ela dirigiu o carro por toda a vizinhança até não poder mais. Aquela criança naquele carro era diferente de qualquer outra coisa. Essa adorável menininha dirigindo uma Mercedes vermelha em miniatura era a coisa mais fofinha que você poderia ver na vida. Eu juro por Deus, era inacreditável. É assim que todos nós éramos com Jamie Lynn. A meu ver, o mundo dela era a música Seven Rings da Ariana Grande se tornando realidade. Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro. Minhas preciosidades eram minhas bonecas, Madame Alexander. Havia dezenas dela para escolher. As pálpebras abriam e fechavam e todas elas tinham nomes. Algumas eram personagens fictícias ou históricas, como Scarlett O'Hara ou a Rainha Elizabeth. Eu tinha as meninas de Mulherzinhas. Quando ganhei minha 15ª boneca, você poderia pensar que eu tinha ganhado na loteria. Essa foi uma época boa da minha vida. Eu estava tão apaixonada pelo Justin, simplesmente apaixonada. Não sei se quando você é mais jovem o amor é diferente, mas o que havia entre Justin e eu era especial. Ele não precisava dizer nada e nem fazer nada para que eu me sentisse próxima a ele. No sul, as mães gostam de juntar as crianças e dizer: Olha, hoje nós vamos para a igreja e vamos todos com roupas de cores iguais. Foi isso que fiz quando Justin e eu participamos do American Music Awards de 2001, que co-apresentei com LL Cool J. Ainda não consigo acreditar que Justin ia usar jeans, então disse a ele: deveríamos ir combinando, vamos de jeans com jeans. No começo, sinceramente, achei que era piada. Não imaginava que meu estilista iria mesmo fazer isso, e nunca pensei que Justin toparia, mas os dois embarcaram nessa comigo. O estilista trouxe o straight jeans do Justin com um chapéu jeans para combinar com a jaqueta e a calça. Quando ele vestiu a roupa, pensei, uau, eu acho que a gente vai mesmo fazer isso. Justin e eu sempre íamos a eventos juntos. A gente se divertiu muito participando do Teen Choice Awards e com frequência usávamos roupas com cores coordenadas, mas com o jeans nós arrasamos. Naquela noite meu espartilho estava tão apertado debaixo do vestido jeans que eu quase não aguentei. Eu sei que foi cafona, mas também foi muito legal a seu modo, e sempre fico feliz quando fazem paródias desse look no Halloween. Ouvi Justin ser criticado por conta do look, em um podcast no qual o estavam provocando por causa disso. Ele disse: Você faz muitas coisas quando é jovem e está apaixonado. E é exatamente isso. Estávamos eufóricos e aquelas roupas refletiam isso. Durante o nosso relacionamento, eu soube que Justin tinha me traído algumas vezes, principalmente porque estava tão apaixonada e amando, deixei pra lá, mesmo quando os tabloides pareciam determinados a esfregar isso na minha cara. Quando o N5 foi para Londres em 2000, fotógrafos o flagraram com uma das garotas do All Saints em um carro. Mas eu nunca disse nada a respeito. Naquela época a gente só estava junto fazia 1 ano. Numa outra vez estávamos em Vegas e um dos meus dançarinos, que passava bastante tempo com ele, me contou que Justin apontou o dedo para uma garota comentando: Cara, eu peguei essa ontem à noite. Não quero dizer de quem ele estava falando, porque hoje em dia ela é muito famosa e agora está casada e tem filhos. Não quero que ela se sinta mal. Meu amigo ficou chocado e acreditou que Justin só tinha dito isso porque estava chapado e querendo se gabar. Havia rumores sobre ele e várias dançarinas e grupos. Eu deixei tudo isso para lá, mas estava claro que ele dormia com outras pessoas. Era uma daquelas coisas que você sabe, mas simplesmente não diz nada. Então eu fiz a mesma coisa. Não aconteceu várias vezes. Aconteceu apenas uma vez, com Wade Robson. Nós saímos uma noite e fomos a um bar espanhol. Dançamos muito e eu fiquei com ele naquela noite. Fui leal ao Justin por anos, só tinha olhos para ele, com essa única exceção. E admiti para o Justin o que havia acontecido. Aquela noite ficou marcada como algo que acontece quando você é jovem, igual a gente era. E Justin e eu superamos isso e continuamos juntos.
Pensei que ficaríamos juntos para sempre, e eu esperava que ficássemos. A certa altura, quando estávamos namorando, engravidei do Justin. Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Sempre esperei que tivéssemos uma família juntos um dia. Isso só teria acontecido muito antes do que eu havia imaginado. Além disso, já estava feito, mas Justin definitivamente não ficou feliz com a gravidez. Disse que não estávamos prontos para um bebê na nossa vida, que éramos jovens demais. Eu conseguia entender, eu entendia um pouco. Se ele não queria se tornar pai, eu não sentia que tinha muita escolha, não queria forçá-lo a fazer algo que ele não queria. Nosso relacionamento era importante demais para mim, e tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Eu nunca poderia ter imaginado escolher fazer o aborto, mas dadas as circunstâncias foi o que fizemos. Não sei se foi a decisão correta. Se a decisão só coubesse a mim, eu nunca teria feito isso. E ainda assim, Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai. Também tomamos uma decisão que, em retrospecto, na minha opinião, acabou sendo um erro. Eu não deveria ir a um médico ou a um hospital para fazer o aborto. Era importante que ninguém descobrisse a respeito da gravidez ou do aborto, o que significava fazer tudo em casa. Não contamos nem para minha família. A única pessoa que soube, além do Justin e eu, foi Felícia, que sempre estava por perto para me ajudar. Me disseram: pode doer um pouco, mas você vai ficar bem. No dia marcado, com apenas Felícia e Justin lá, eu tomei as pílulas. Logo comecei a sentir cólicas excruciantes. Fui ao banheiro e fiquei ali por horas deitado no chão, soluçando e gritando. Eles deveriam ter me dopado com alguma coisa, pensei. Eu queria algum tipo de anestesia, queria ir ao médico. Eu estava sentindo tanto medo. Deitei ali, me perguntando se iria morrer. Quando digo a você que foi doloroso, não consigo nem começar a descrever a sensação. A dor era inacreditável. Fiquei de joelhos segurando o vaso sanitário por muito tempo, não conseguia me mover. Até hoje, essa foi uma das coisas mais agonizantes que passei na minha vida. E mesmo assim, eles não me levaram para o hospital. Justin entrou no banheiro e se deitou no chão comigo. A certa altura, pensou que a música talvez ajudasse. Então pegou seu violão e ficou ali comigo tocando. Continuei chorando e soluçando até tudo acabar. Demorou horas, eu não me lembro de como terminou, mas me lembro 20 anos depois da dor e do medo. Depois disso, eu fiquei mal durante um tempo, principalmente porque eu ainda amava Justin demais. Era insano o quanto eu o amava, e para mim isso era triste. Eu devia ter percebido que o fim estava próximo, mas não percebi. Capítulo 13. Quando Justin começou a gravar seu primeiro álbum solo, Justified, ele passou a ficar muito distante. Acho que foi porque havia decidido me usar como munição para seu álbum. Então ficou estranho para Justin estar perto de mim, que olhava para ele com tanto carinho e devoção. No fim das contas, ele terminou o nosso relacionamento por mensagem de texto enquanto eu estava no set do clipe do remix de Overprotected, do Dark Child. No intervalo entre as tomadas, li a mensagem enquanto estava no meu trailer e depois tive que voltar a cantar e dançar. Por mais que Justin tenha me machucado, o amor era grande demais, e quando ele me deixou, eu fiquei destruída. Quando digo destruída, quero dizer que mal consegui falar durante meses. Sempre que alguém me perguntava sobre ele, tudo que eu conseguia fazer era chorar. Não sei se estava clinicamente em choque, mas era assim que eu me sentia. Todos que me conheciam pensavam que havia algo de muito, muito errado acontecendo comigo. Voltei para minha casa em Kentwood e não conseguia falar com a minha família ou com os meus amigos. Mal saía de casa. Eu estava tão desnorteada. Ficava deitada na minha cama olhando para o teto. Justin viajou até a Louisiana para me visitar. Ele levou consigo uma longa carta que havia escrito e emoldurado. Eu ainda a tenho debaixo da minha cama. No final dizia: só de pensar nisso, sinto vontade de chorar. Não consigo respirar sem você. Essas foram as últimas palavras da carta. Ao ler isso, pensei: droga, ele é um baita escritor, porque foi exatamente assim que me senti. Parecia que eu estava quase sufocando, como se não conseguisse respirar depois de tudo que tinha acontecido.
Fato é que, mesmo depois de tê-lo visto e de ter lido a carta, ainda não havia saído do transe em que estava. Ele fez tudo isso, foi até lá me ver, e eu ainda não conseguia falar com ele ou com qualquer outra pessoa. Capítulo 14. Embora a última coisa que eu quisesse fazer fosse estar no palco, eu ainda tinha datas de turnê no meu contrato, então eu voltei para cumprir meus compromissos. Tudo que eu queria era ficar longe de tudo, ter dias e noites só para mim. Caminhar até o pier de Santa Mônica e sentir o cheiro do mar, ouvir o barulho de uma montanha-russa, ficar observando o oceano. Em vez disso, todos os dias eram exaustivos. Carregar, descarregar, passagem de som, sessão de fotos, perguntar em que cidade nós estamos mesmo. Eu havia adorado a turnê Dream Within a Dream Tour quando começou, mas ela acabou se tornando extenuante. Eu estava mental e fisicamente cansada, queria pôr fim a tudo. Comecei a fantasiar a ideia de abrir uma pequena loja em Venice Beach com Felícia e abandonar o show business completamente. Com a dádiva da experiência, posso ver que não havia dado a mim mesma tempo suficiente para me curar do término com Dustin. No fim de julho de 2002, bem quando a turnê estava terminando, fomos para o sul fazer um show na cidade do México. Mas chegamos lá foi quase um desastre. Estávamos viajando em vans e assim que cruzamos a fronteira, paramos de repente. Fomos interceptados por um bando de caras que seguravam as maiores armas que eu já tinha visto. Fiquei apavorada. Parecia que estávamos sendo emboscados. Simplesmente não fazia sentido para mim, mas tudo que eu sabia era que estávamos cercados por aqueles homens furiosos. Todos na minha van estavam muito tensos. E eu tinha meu guarda-costas comigo, mas ninguém sabia o que iria acontecer. Depois do que pareceu uma eternidade, achei que algum tipo de conversa de paz estava rolando. Era como em um filme. Ainda um mistério para mim o que realmente aconteceu, mas no fim das contas fomos autorizados a prosseguir e pudemos tocar para 50.000 pessoas, embora o segundo show no dia seguinte tenha sido cancelado no meio por causa de uma forte tempestade. O show cancelado foi a última data da Dream Within, a Dream Tour. Mas quando eu dizia para as pessoas que depois que a turnê terminasse eu queria descansar, todo mundo parecia ficar nervoso. Quando você é bem-sucedido em alguma coisa, há muita pressão para continuar, mesmo que já não esteja mais gostando de fazer o que faz. E como eu rapidamente descobriria, você realmente não pode voltar para casa. Dei uma entrevista para a revista People na Louisiana, por razões que me pareceram ridículas. Eu não estava promovendo nada, mas a minha equipe achou que eu deveria mostrar que estava bem e apenas fazendo uma pequena pausa. O fotógrafo tirou fotos minhas do lado de fora e depois dentro de casa com os meus cães e a minha mãe no sofá. Fizeram eu esvaziar a minha bolsa para mostrar que eu não tinha remédios nem cigarros. Tudo que encontraram foram chicletes Juicy Fruit, perfume de baunilha, pastilhas de menta e uma garrafinha de erva de São João. Minha filha está indo maravilhosamente bem, disse minha mãe com confiança ao repórter. Ela nunca esteve nem perto de ter um colapso. Em parte, o que tornou esse período difícil foi o fato da família do Justin ser a única família verdadeira e amorosa que eu tive. Nas férias, a única família que eu visitava era a dele. Eu conhecia sua avó e seu avô e os amava muito. Para mim, eles eram minha casa. Minha mãe ia nos visitar de vez em quando, mas não era por causa dela que eu ia para casa, jamais. Minha mãe estava tentando se recuperar do divórcio com meu pai, que ela finalmente havia conseguido. Depressiva e se automedicando, mal conseguia se levantar do sofá. Ninguém sabia do paradeiro do meu pai. E minha irmãzinha, bem, quando eu digo a você que ela era uma completa vadia, não estou exagerando. Sempre fui a abelha operária. Enquanto fazia meu trabalho na estrada com Felícia, não prestei muita atenção ao que estava acontecendo em Kentwood. Mas quando voltei para casa, vi como as coisas tinham mudado. Minha mãe servia a Jamie enquanto ela assistia TV, levando milkshakes de chocolate para ela. Ficou claro que aquela garota dominava o pedaço. Enquanto isso, era como se eu fosse uma filha fantasma. Eu me lembro de entrar na sala e sentir que ninguém tinha me visto. Jamie Lynn só via TV. Minha mãe, que já havia sido a pessoa mais próxima de mim no mundo, estava em outro planeta. E o jeito como a adolescente Jamie falava com a minha mãe, meu queixo caía. Eu a ouvia vomitar essas palavras odiosas e me virava para minha mãe e perguntava:
Você vai permitir que essa bruxinha fale assim com você? Estou dizendo, ela era má. O modo como Jamie Lynn tinha mudado fez eu me sentir traída. Eu havia comprado uma casa para Jamie Lynn crescer. Ela não ficou exatamente grata por isso. Mais tarde, ela diria: para que ela comprou uma casa para gente? Como se isso fosse algum tipo de imposição. Mas aquela casa tinha sido um presente. Eu a comprei porque nossa família precisava de uma casa nova e eu queria que ela tivesse uma vida melhor do que a que eu tive. A vida na Louisiana passou sem que eu me desse conta. Eu senti como se não tivesse com quem conversar. Passar por aquele término, voltar para casa e ver o quanto eu não me encaixava mais em lugar nenhum, me fez perceber que eu estava tecnicamente crescendo, me tornando uma mulher. E, no entanto, sinceramente, era como se eu tivesse regredido e me tornado mais nova na minha mente. Você já viu o filme O Curioso Caso de Benjamin Button? Foi assim que eu me senti. De alguma forma, naquele ano, ao me tornar mais vulnerável, comecei a me sentir mais criança novamente. Capítulo 15. Para recuperar minha confiança, em setembro de 2002, fui a Milão para visitar Donatella Versace. Essa viagem me revigorou, me fez lembrar de que o mundo ainda era divertido. Bebemos um vinho maravilhoso e comemos uma comida maravilhosa. Donatella era uma anfitriã animada. Eu esperava que as coisas mudassem um pouco a partir daquele momento. Ela havia me convidado para ir à Itália assistir a um de seus desfiles. Donatella me vestiu com um lindo vestido nude com aplicações nas cores de arco-íris. Era para eu cantar, mas a verdade é que eu não estava com vontade. Então, depois de eu ter passado um pouquinho para as fotos, Donatella me disse que poderíamos ir com calma. Ela tocou o cover que eu havia gravado de I Love Rock and Roll da Joan Jett. Dei um oi para as modelos e foi isso. Então chegou a hora da festa. Donatella é conhecida por suas festas luxuosas, e aquela não foi exceção. Eu me lembro de ver o Lenny Kravitz lá, todas essas pessoas descoladas. Ir àquela festa foi realmente a primeira coisa que fiz para me expor um pouco depois do rompimento com Justin, sozinha, inocente. Durante a festa eu reparei em um cara e me lembro de que eu achei muito gato. Ele parecia ser brasileiro, cabelos escuros, bonitos, fumando um baseado, o típico bad boy. Ele era diferente dos típicos atores de Los Angeles que eu já tinha conhecido. Parecia mais um homem de verdade, o tipo de homem com quem você só passa uma noite. Ele era apenas sexo. Quando o notei pela primeira vez, ele estava conversando com duas garotas, mas eu sentia que ele queria falar comigo. Por fim, começamos a conversar e decidi que gostaria de tomar uns drinks com ele no hotel onde estava hospedada. Fomos para o meu carro, mas durante o trajeto ele fez algo que simplesmente me desanimou. Sério, nem consigo lembrar o que foi. Mas foi uma coisinha que me irritou de verdade. Então mandei o motorista encostar e, sem dizer uma palavra, eu mandei o cara ir para a beira da estrada e o deixei lá. Agora que sou mãe, eu nunca faria algo assim. Seria mais como: vou deixar você aqui neste lugar a esta hora. Naquela época, aos 20 anos de idade, foi puro instinto. Cometi um grande erro ao deixar aquele estranho entrar no meu carro e o expulsei. Logo depois que retornei, Justin estava se preparando para lançar seu álbum solo Justified no programa de TV 2020. Ele cantou uma música inédita para Barbara Walters, chamada Don't Go, que parecia ser sobre mim. Eu achei que nosso amor fosse tão forte. Eu acho que estava terrivelmente enganada. Mas olhando de modo positivo, ei garota, ao menos você me deu uma música sobre outra mulher horrível. Menos de um mês depois, ele lançou o clipe da música Cry Me a River, no qual uma mulher que se parece comigo o trai e ele fica vagando triste na chuva. Na mídia, fui descrita como uma prostituta que havia partido o coração do menino de ouro da América. A verdade, eu estava em coma na Louisiana e ele corria alegremente por Hollywood. Posso apenas dizer que, tanto em seu álbum explosivo quanto nas matérias que saíram na imprensa a respeito do disco, Justin deixou de mencionar as diversas vezes em que me traiu. Em Hollywood sempre houve mais liberdade para os homens do que para as mulheres, e eu vejo como eles são encorajados a falar mal das mulheres para se tornarem famosos e poderosos, mas fiquei destruída. A ideia de eu tê-lo traído deu ao álbum mais angústia, deu um objetivo: falar merda sobre uma mulher infiel. O mundo do hip hop naquele tempo adorava uma narrativa com o tema Foda-se vadia.
Vingar-se das mulheres por se considerar desrespeitado era a moda na época. Kim, a violenta música de vingança de Eminem, fez muito sucesso. O único problema com a narrativa era que, no nosso caso, não tinha sido bem assim. Cry Me a River foi muito bem. Todo mundo sentiu bastante pena dele, e isso me envergonhou. Senti que não havia como eu contar o meu lado da história naquele momento. Eu não poderia explicar por que sabia que ninguém ficaria ao meu lado, já que Justin havia convencido o mundo com a sua versão. Não acho que Justin tenha percebido o poder que tinha ao me envergonhar. Acho que até hoje ele não entende. Depois que Cry Me a River foi lançada, aonde quer que fosse, eu era vaiada. Eu ia a clubes e ouvia Um dia eu fui a um jogo dos Lakers com a minha irmãzinha e um dos amigos do meu irmão, e o lugar todo, a arena toda me vaiou. Justin disse para todo mundo que nós tivemos um relacionamento sexual, o que fez algumas pessoas me retratarem não apenas como uma vagabunda traidora, mas também como uma mentirosa e hipócrita. Dado que eu tinha tantos fãs adolescentes, meus empresários e o pessoal da imprensa durante muito tempo tentaram me apresentar como uma virgem eterna. Não importava que o Justin e eu morávamos juntos, e eu fazia sexo desde os 14 anos. Fiquei furiosa por ele ter me exposto como sexualmente ativa. Para ser honesta com você, eu gostei que Justin tenha feito isso, porque os meus empresários se esforçaram tanto para alegar que eu era algum tipo de jovem virgem mesmo aos 20 anos de idade. Era da conta de quem se eu tinha transado ou não. Eu gostei quando a Oprah me disse no programa dela que a minha vida sexual não era da conta de ninguém. E que quando o assunto era virgindade, você não precisa fazer uma declaração ao mundo se mudar de ideia. Sim, quando era adolescente vivia aquele papel, porque todo mundo estava dando bastante importância a isso. Mas se você pensar a respeito, foi muito estúpido as pessoas descreverem meu corpo daquele jeito, apontarem para mim e dizerem: "Olha, uma virgem". Isso não é da conta de ninguém e tirou todo o meu foco como cantora e artista. Eu tinha trabalhado tanto nas minhas músicas e apresentações, mas alguns repórteres só conseguiam pensar em perguntar para mim se os meus seios eram naturais ou não. Eles eram, na verdade, ou se meu ímã estava intacto ou não. O modo como Justin admitiu para todo mundo que tivemos um relacionamento sexual quebrou o gelo e fez com que eu nunca tivesse que declarar que não era mais virgem. Ele falar sobre termos transado nunca me incomodou, e eu o defendi de quem o criticava por fazer isso. Isso é tão rude, as pessoas comentavam sobre ele falando de mim sexualmente. Mas eu gostei. O que eu ouvi dizer foi: ela é uma mulher. Não, ela não é virgem, cala a boca. Quando era criança, sempre tive um peso na consciência, muita vergonha e a sensação de que a minha família pensava que eu simplesmente era má. A tristeza e a solidão que me atingiam pareciam de algum modo serem culpa minha, como se eu merecesse infelicidade e má sorte. Eu sabia a verdade sobre o nosso relacionamento e não era em nada parecida com a forma pela qual estava sendo retratada, mas ainda imaginava que se estava sofrendo, eu devia ter merecido. Ao longo dos anos, com certeza fiz coisas ruins. Eu acredito em karma, então quando coisas ruins acontecem, imagino que seja apenas a lei do karma trocando uma ideia comigo. Eu sempre fui perturbadoramente empática. O que as pessoas estão sentindo em Nebraska, eu consigo subconscientemente sentir, mesmo estando a milhares de quilômetros distante. Às vezes, o período menstrual das mulheres fica sincronizado. Sinto que as minhas emoções estão sempre sincronizadas com as emoções das pessoas ao meu redor. Não sei que palavra hippie você quer usar. Consciência cósmica, intuição, conexão psíquica. O que eu sei é que, com absoluta certeza, posso sentir a energia de outras pessoas. Não posso fazer nada além de aceitar. A essa altura, você pode estar dizendo para si mesmo: ai meu Deus, ela vai realmente falar disso, dessa coisa New Age? Apenas por mais um minuto. A questão é que eu era tão sensitiva e era tão jovem e ainda estava me recuperando do aborto e do término. Não consegui lidar bem com as coisas. Justin descreveu o nosso tempo juntos me retratando como a vilã, e acreditei nisso, e desde então me sentia como se estivesse sob alguma espécie de maldição. E, no entanto, também comecei a acreditar que se isso fosse verdade, se eu estivesse tanto karma ruim assim, caberia a mim, como uma adulta, como uma mulher, reverter a minha sorte, trazer boa sorte para mim mesma. Eu não aguentava mais, então fugi para o Arizona com uma amiga.
Acontece que aquela amiga namorava o melhor amigo do Justin e todos nós tínhamos terminado na mesma época. Então decidimos fazer uma viagem para fugir de tudo isso. A gente se encontrou e decidiu deixar tudo para trás. Por conta do que aconteceu com ela, minha amiga também estava com o coração partido e nós conversamos bastante, não apenas sobre a tristeza e a solidão que sentíamos, e fiquei grata por sua amizade. O céu estava repleto de estrelas enquanto dirigíamos rápido pelo deserto em um conversível com a capota baixada, o vento soprando em nossos cabelos, sem música tocando, apenas o som da noite passando por nós. Ao observarmos a estrada que se estendia diante de nós, um sentimento estranho tomou conta de mim. Por muito tempo eu fazia tudo tão rapidamente como se eu não conseguisse recuperar o fôlego. Naquele momento eu senti algo diferente em mim, uma beleza profunda, sobrenatural e humilde. Olhei para minha amiga pensando se devia comentar algo, mas o que eu poderia dizer? Você acredita em aliens? Então permaneci em silêncio e sentada com esse sentimento por um longo tempo. Do nada escutei a voz dela junto ao vento. Você sentiu isso? Disse a minha amiga, e ela olhou para mim. O que é isso? Seja lá o que fosse, ela também tinha sentido. Eu peguei a mão dela e a segurei com força. O poeta Rumi afirma que uma ferida é o lugar por onde a luz adentra você. Eu sempre acreditei nisso. Naquela noite no Arizona, nós sentimos o que precisávamos sentir naquele momento. Éramos espiritualmente muito abertas e tão ignorantes. Aquela experiência nos mostrou que havia mais do que os olhos podiam ver. Chame isso de Deus, chame isso de poder superior ou chame isso de experiência paranormal. Seja o que for, foi real o bastante a ponto de podermos vivenciar isso juntas. Enquanto estava acontecendo, não quis comentar com a minha amiga porque eu estava com vergonha. Estava com receio dela pensar que eu tinha enlouquecido. Foram tantas vezes em que tive medo de falar porque temia que alguém achasse que eu estava louca, mas aprendi a lição agora, da maneira mais difícil. Você precisa falar o que sente, mesmo que isso assuste. Você precisa contar sua história. Você precisa levar a sua voz. Ainda havia muito a descobrir naquela noite, quando eu me sentia perdida e sentia Deus no deserto, mas eu não sabia o que não permitiria que a escuridão me consumisse. Mesmo na noite mais escura, você ainda pode encontrar muita luz. Capítulo 16. Justin acabou dormindo com 6 ou 7 garotas nas semanas seguintes ao nosso término oficial, ou foi o que me contaram. Ei, eu entendo, ele era o Justin Timberlake. Era a primeira vez que estava solteiro. Ele era o sonho de qualquer garota. Eu estava apaixonada por ele. Entendia a fascinação que as pessoas tinham por ele. Decidi, já que Justin estava ficando com outras pessoas, eu também deveria tentar. Fazia um tempo que eu não saía com ninguém, pois estava me recuperando do término e em turnê. Naquele inverno, vi um cara que achei um gato, e um amigo meu que era promotor de uma casa noturna disse que eu tinha bom gosto. Aquele cara é muito legal, disse o meu amigo. O nome dele é Colin Farrell, e ele está gravando um filme agora. Bem, falando em coragem, entrei no meu carro e dirigi até o set onde estava sendo gravado o filme de ação dele, SWAT, Comando Especial. Quem eu achava que era? Não havia seguranças nem nada, então fui direto até o estúdio, onde estavam construindo uma parte do cenário em uma casa. Quando o diretor me viu, falou: "Venha sentar aqui na minha cadeira." Colin se aproximou e disse: "Você tem alguma orientação a respeito do que eu devo fazer aqui?" Ele estava me convidando para dirigi-lo. Nós acabamos lutando durante 2 semanas. Luta é a única palavra em que consigo pensar para definir o que tivemos. A gente ficou grudado, se pegando com tanta paixão que parecia que estávamos em uma luta livre. Durante o tempo divertido que passamos juntos, ele me levou à premiere de um thriller sobre espionagem que tinha feito com Al Pacino, chamado O Novato. Fiquei muito lisonjeada por ele ter me convidado. Usei a parte de cima de um baby doll. Achei que havia escolhido uma blusa de verdade, já que tinha pequenas taxinhas. Mas eu vejo as fotos e penso, sim, eu definitivamente usei uma blusa de um baby doll para a premiere do Colin Farrell. Eu estava super empolgada por participar do evento. A família inteira do Colin estava lá e eles foram muito atenciosos comigo.
Como havia feito antes, quando me sentia muito ligada a um homem, tentava me convencer de todas as maneiras de que não era nada demais, de que estávamos apenas nos divertindo. E nesse caso eu estava vulnerável, porque ainda não tinha superado Justin. Mas por um breve momento realmente achei que poderia existir algo ali. As decepções da minha vida amorosa não foram os únicos motivos para eu ter ficado isolada. Eu me sentia muito estranha o tempo todo. Tentei ser sociável. Natalie Portman, que eu conhecia desde aquela época que éramos garotinhas no circuito teatral de Nova York, e eu demos uma festa de Ano Novo juntas. Mas isso exigiu um tremendo esforço. Na maior parte dos dias eu não conseguia sequer ligar para uma amiga. A ideia de sair e ser corajosa nos palcos ou em baladas, e mesmo em festas ou em jantares, me aterrorizava. Era raro eu me sentir alegre por estar rodeada de pessoas. Eu tinha uma séria ansiedade social na maior parte do tempo. A ansiedade social faz com que uma conversa, algo que parece completamente normal para a maioria das pessoas, seja motivo de sofrimento para você. Estar perto de pessoas, principalmente em uma festa ou em qualquer outra situação em que seja esperado que se porte bem, provoca uma onda de constrangimento. Eu tinha medo de ser julgada ou de dizer algo estúpido. Quando esse sentimento surge, quero ficar sozinha. Sinto medo e só penso em pedir licença para ir ao banheiro e em seguida sair de fininho. Eu oscilava entre ser bastante sociável e ficar inacreditavelmente isolada. Ouvia constantemente que parecia ser muito confiante. Era difícil para qualquer pessoa imaginar que alguém que era capaz de se apresentar para milhares de pessoas em um momento podia, nos bastidores, com apenas uma ou duas pessoas, ser dominada pelo pânico. A ansiedade é estranha desse jeito, e a minha crescia à medida que ficou claro para mim que qualquer coisa que eu fizesse, e até mesmo muitas coisas que eu não fizesse, virava notícia na primeira página dos jornais. Essas histórias sempre eram acompanhadas por fotos minhas horrorosas, tiradas quando eu menos esperava, e eu já era propensa a me preocupar com o que os outros pensavam ao meu respeito. A atenção do país inteiro tornou a minha tendência natural de preocupação em algo insuportável. Enquanto as notícias sobre mim com frequência não eram amistosas, a imprensa de entretenimento estava repleta de histórias positivas sobre Justin e Christina Aguilera. Justin saiu na capa da Rolling Stone, semi-nu. Christina foi capa da revista Blender, vestida como uma madame do Velho Oeste. Eles saíram juntos na capa da Rolling Stones, ele com uma regata preta olhando para Christina de um jeito sexy, e ela com uma blusa lace-up preta. Nessa matéria, ela disse que achava que Justin e eu deveríamos voltar, o que foi algo muito confuso, já que ela havia sido muito negativa antes. Ver pessoas que eu tinha conhecido tão intimamente falarem sobre mim desse modo para a imprensa doeu, mesmo que não estivessem tentando ser cruéis. Parecia que estavam simplesmente cutucando a ferida, porque era tão fácil para todos se esquecerem de que eu era um ser humano, vulnerável o suficiente para que essas declarações me machucassem. Desejando desaparecer, acabei morando em Nova York sozinha por meses, em um apartamento de 4 andares, onde a Cher já havia morado, em NoHo. O imóvel tinha pé direito alto, terraço com vista para o Empire State Building e uma lareira muito mais chique do que a gente tinha na sala da nossa casa em Kentwood. Teria sido o apartamento perfeito para eu chamar de lar e assim poder conhecer mais a cidade. Porém, eu dificilmente saía de lá. Em uma das únicas vezes que fiz isso, um homem que estava atrás de mim no elevador disse algo que me fez rir. Eu me virei para ver quem era, e era Robin Williams. Em determinado momento, percebi que de alguma forma havia perdido a chave do apartamento. Eu era indiscutivelmente a maior estrela da Terra e não tinha nem a chave do meu próprio apartamento. Que idiota de merda! Eu estava presa, tanto emocional quanto fisicamente. Sem uma chave não poderia ir a lugar algum. Também não estava disposta a me comunicar com ninguém. Eu não tinha nada a dizer, mas sabia que hoje em dia eu sempre tenho a chave da minha casa comigo.
Eu não ia para a academia, não saía para comer. Eu só conversava com meu guarda-costas e Felícia, que agora que eu não precisava mais de uma acompanhante, tinha se tornado minha assistente e ainda era minha amiga. Desapareci completamente. Todas as refeições que eu fazia eram comida de delivery. E isso provavelmente vai parecer estranho, mas eu estava contente ficando em casa. Eu realmente gostava, me sentia segura. Em raras ocasiões eu saía. Uma noite coloquei um vestido de $129 da Bibi e saltos altos, e minha prima me levou a um clube underground que tinha um ar sexy, pé direito baixos e paredes vermelhas. Dei umas tragadas em um baseado. Foi minha primeira vez fumando maconha. Mais tarde voltei para casa, a pé, para poder conhecer a cidade, e quebrei um dos saltos no caminho. Quando cheguei ao apartamento, fui ao terraço e fiquei olhando as estrelas por horas. Naquele momento, me conectei totalmente com Nova York. Uma das poucas pessoas que me visitaram durante aquele período estranho e surreal na minha vida foi a Madonna. Ela entrou no apartamento e imediatamente, é claro, reinou. Eu me lembro de pensar, essa sala agora é da Madonna. Deslumbrante, linda, Madonna irradiava poder e autoconfiança. Ela foi até a janela, olhou para fora e disse: Bela vista. Sim, é uma vista legal, eu acho. A extrema confiança da Madonna me ajudou muito a enxergar a minha situação sob uma nova perspectiva. Acho que ela provavelmente teve algum tipo de percepção intuitiva a respeito do que eu estava passando. Eu precisava de um pouco de orientação naquele momento. Estava confusa com a minha vida. Ela tentou ser minha mentora. Em certo momento, ela realizou a cerimônia da fita vermelha comigo para me iniciar na cabala e me deu um baú cheio de livros do Zohar para rezar. Na minha nuca, tatuei uma palavra em hebraico, que significa um dos 72 nomes de Deus. Alguns cabalistas consideram que significa cura, algo que eu estava tentando alcançar. A Madonna, de muitas maneiras, me influenciou positivamente. Ela sugeriu que eu reservasse um tempo para minha alma, e tentei fazer isso. Ela era um exemplo de força que eu precisava ter. Havia diversos modos de ser uma mulher na indústria fonográfica. Você poderia ter a reputação por ser uma diva, poderia ser profissional ou poderia ser legal. Eu sempre me esforcei para agradar aos meus pais, agradar ao meu público, agradar a todos. Devo ter herdado esse desamparo da minha mãe. Eu via a forma como minha irmã e meu pai a tratavam e como ela simplesmente aceitava. No início da minha carreira, segui esse exemplo e me tornei passiva. Queria ter tido uma mentora que fosse uma modelo de mulher fodona para mim. Dessa forma, eu teria aprendido como fazer isso mais cedo. Se eu pudesse voltar atrás, tentaria ser pai e mãe de mim mesma. Tentaria ser a minha própria parceira. Tentaria ser a minha própria defensora, do jeito que eu sabia que a Madonna fazia. Ela enfrentou tanto sexismo e bullying do público e da indústria fonográfica e havia sido envergonhada por causa de sua sexualidade tantas vezes, mas sempre superou tudo isso. Quando a Madonna recebeu o prêmio Mulher do Ano da Billboard alguns anos atrás, ela afirmou que havia sido submetida a descarada misoginia, sexismo, bullying constante e abuso implacável. Se você é uma mulher, você precisa jogar o jogo. Que jogo é esse? Você pode ser bonita, meiga e sexy, mas não seja muito inteligente, não tenha muita opinião. Ela está certa sobre a indústria da música. O mundo todo, na verdade, a ser mais favorável aos homens, sobretudo se você é legal como eu. Então aí você pode ser completamente destruída. Naquele momento, eu tinha me tornado quase legal demais. Aonde quer que eu fosse, Felícia escrevia bilhetes de agradecimento para o chefe, o bartender, a secretária. Até hoje, como uma garota do sul, acredito em bilhetes de agradecimentos escritos à mão. A Madonna viu o quanto eu queria agradar e o quanto eu queria fazer o que os outros faziam, em vez de tomar uma decisão e dizer: certo, pessoal, prestem atenção, é assim que as coisas vão ser a partir de agora. Nós decidimos nos apresentar juntas no VMA.
Em todos os ensaios, mandávamos um beijinho no ar uma para outra. Cerca de 2 minutos antes da apresentação, eu estava sentada ao lado do palco, pensando naquela que seria a minha maior apresentação no VMA até então, no qual eu tiraria um terno e revelaria um look cheio de brilho. Pensei comigo mesma, eu quero um momento como este, de novo, este ano, com o beijo e tudo. Será que eu simplesmente devo me jogar? Muito se falou daquele beijo. A Oprah perguntou para Madonna a respeito. O beijo foi encarado como um acontecimento de grande impacto na cultura. A Britney beijando a Madonna e rendeu muita atenção para a gente. Enquanto ensaiávamos para o VMA, eu também tive a ideia para uma parceria do Culver City Studio. Minha equipe e eu estávamos sentados em cadeiras dobráveis prateadas, falando sobre a gravadora não estar empolgada com a minha nova música, Me Against the Music, que eu amava. Eu tinha acabado de gravar I'm a Slave for You, do meu último álbum, e Barry Weiss, que dirigia minha gravadora, queria mais músicas como aquela, mas continuei insistindo em Me Against the Music, bastante. E se a gente tivesse um feat com ela? Sugeri. Uma música pode se tornar um sucesso estrondoso quando algo pontual propicia isso. Pensei que se pudéssemos encontrar alguém para um feat nessa música, poderíamos elaborar uma história em torno disso. Quem você quer que faça o feat com você? Meu empresário perguntou. Ela, respondi apontando para Madonna do outro lado da sala. Vamos chamá-la para participar. Puta merda, ele replicou. Sim, isso vai dar certo. Em vez de abordarmos a equipe da Madonna, decidimos que eu a convidaria pessoalmente. Fui até a Madonna. Vamos conversar, falei, e expliquei a ela o quão divertido seria se ela topasse cantar a música comigo e o quanto eu acreditava que poderíamos ajudar uma a outra. Seria algo que beneficiaria nós duas. Ela concordou. Me Against the Music ainda é uma das minhas músicas favoritas. E em parte, que torna tão memorável, é a parceria com a Madonna. No primeiro dia da gravação do clipe, a gravação esta, que deveria levar de 2 a 3 dias, nos informaram que o terno branco da Madonna estava com uma parte descosturada e teriam que chamar uma costureira para consertá-lo, o que atrasou o início das gravações. Eu acabei tendo que ficar horas sentada no meu camarim esperando que o terno fosse consertado. É sério isso? Pensei. Eu nunca nem havia imaginado que existisse a possibilidade de uma pessoa demorar muito tempo para fazer algo. Se um salto meu quebrasse, eu nunca deixaria a produção ficar me esperando enquanto eu consertasse. Eu faria o que o diretor me dissesse para fazer, mesmo que eu tivesse que mancar pelo estúdio em um dos saltos, mesmo que eu tivesse que aparecer descalça. Durante a filmagem, fiquei impressionada com a determinação da Madonna em não abrir mão de suas convicções. Ela mantinha o foco em si mesma. Uma colaboração com a Madonna significava acompanhar suas ideias e seguir seu ritmo durante dias. Foi uma lição importante para mim, uma lição que levaria muito tempo para eu assimilar. Ela exigia poder, e assim a obtinha. A Madonna era o centro das atenções, porque essa era a condição dela para ir aonde quer que fosse. Ela construiu aquela vida para si mesma. Eu esperava encontrar maneiras de fazer o mesmo, preservando características da garota legal que havia em mim. Capítulo 17. Eu estava feliz com o meu novo álbum In The Zone. Me Against the Music, feat com a Madonna, foi o primeiro single do álbum. O single seguinte foi Toxic, pelo qual ganhei um Grammy. Toxic foi uma música inovadora e também um enorme sucesso, e ainda é uma das que eu mais gosto de cantar. Para promover o álbum, eu e uma equipe da MTV andamos por Nova York uma noite para filmar um especial chamado In The Zone e Out All Night. Nós percorremos a cidade toda para irmos a 3 casas noturnas, Show, Splash e Avalon. Foi eletrizante ver um monte de gente dançando as músicas novas, como aconteceu repetidas vezes na minha carreira. Meus fãs me fizeram lembrar do porquê eu faço o que eu faço. Mas então, um dia, houve uma batida na porta. Quando abri, 4 homens simplesmente entraram e passaram por mim. Eu não reconheci 3 deles. Nunca tinha visto aqueles rostos na vida.
O quarto homem era meu pai. Eles me fizeram sentar no sofá, e mesmo que até hoje tenha no meu quarto, imediatamente começaram a me bombardear com perguntas, perguntas e mais perguntas. Eu fiquei muda, não estava disposta a falar com ninguém, não tinha nada a dizer. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha equipe, informando que eu falaria com Diane Sawyer. E naquele mesmo sofá, por causa do que havia acontecido com Justin e de tudo pelo que eu passei, eu sentia que não era mais capaz de me comunicar com o mundo. Eu tinha uma nuvem escura sobre a minha cabeça, estava traumatizada. Com frequência me isolava no meu apartamento. Agora eu estava sendo obrigada a falar com Diane Sawyer nele e chorar na frente do país inteiro. Foi totalmente humilhante. Não me disseram com antecedência quais seriam as perguntas, e todas foram constrangedoras. Eu estava vulnerável demais naquele momento, sensível demais para conceder esse tipo de entrevista. Ela perguntou coisas do tipo: ele tem aparecido na televisão e tem falado que você partiu o coração dele. Você fez algo que causou muita dor a ele, muito sofrimento. O que você fez? Eu não queria compartilhar nada da minha vida particular com o mundo. Eu não tinha que dar à imprensa detalhes sobre o término do meu relacionamento. Não deveria ter sido forçada a falar em rede nacional. Ter sido forçada a chorar na frente daquela estranha, uma mulher que estava incansavelmente me cercando, fazendo uma pergunta cruel atrás da outra. Em vez disso, senti que estava sendo explorada, exposta na frente do mundo inteiro. Aquela entrevista foi um ponto de ruptura para mim interminantemente. Um botão foi acionado. Senti algo obscuro tomar conta do meu corpo. Eu me senti transformando, quase como um lobisomem, em uma pessoa má. Sinceramente, sinto que aquele momento da minha vida deveria ter sido um momento de crescimento. Não deveria ter sido compartilhado com o mundo. Teria sido a melhor maneira de curar, mas não tive escolha. Parecia que ninguém realmente se importava com o que eu estava sentindo. De volta à minha casa na Louisiana para passar as festas de final de ano, convidei alguns amigos. Estávamos tentando nos divertir na casa de hóspedes que eu tinha construído atrás da casa principal, e minha mãe ficou incomodada por estarmos fazendo barulho. De repente, me dei conta de que eu tinha dinheiro bastante para não precisarmos ficar na Louisiana. Fiz uma reserva para irmos para Las Vegas passar o ano novo, e alguns amigos da minha turnê se juntaram a nós. A gente se divertiu horrores no Palms Casino Resort e bebeu muito. Admito que agimos de forma fenomenalmente estúpida. Também digo que foi uma das vezes em que eu quase me senti sobrecarregada por ter tanta liberdade na cidade do pecado. Eu era uma garota que havia trabalhado pra caramba e de repente a agenda estava vazia por alguns dias, então, oi álcool! Paris Hilton apareceu no cassino para ficar com a gente e tomar uns drinks. Antes que eu me desse conta, subimos nas mesas, tiramos os sapatos e saímos correndo pela balada como duas fadas idiotas. Ninguém se machucou e eu curti demais com Paris. A gente simplesmente estava se divertindo e fazendo isso toda vez que nos encontramos. Eu não fui rude com ninguém. Foi uma diversão inocente. Muita gente provavelmente vai julgar, e agora não se pode mais fazer algo do tipo, porque as pessoas pegam o celular e filmam você. Mas naquela época, naquele momento em Vegas, nós agimos como os bobas. Como a imprensa de olho em absolutamente tudo que eu fazia, eu não estava interessada em causar problemas. Era sobre me sentir livre e aproveitar tudo que eu havia conquistado com trabalho árduo. Como todo jovem nos seus 20 e poucos anos costuma fazer depois de uns drinks, eu acabei na cama com um amigo das antigas, um amigo de infância que eu conhecia desde que me entendo por gente. Na nossa terceira noite juntos, ele e eu ficamos completamente bêbados. Não me lembro daquela noite de jeito nenhum, mas do que eu consigo recordar, ficamos no quarto do hotel, acordados até tarde assistindo filmes. O Sorriso de Mona Lisa, O Massacre da Serra Elétrica, e tivemos a brilhante ideia de ir até a Little Whitechapel às 3 horas da manhã. Quando chegamos lá, outro casal estava se casando, então tivemos que esperar. Sim, ficamos esperando na fila para nos casar. As pessoas me perguntaram se eu o amava.
Vou ser bem clara. Ele e eu não estávamos apaixonados. Eu estava sinceramente muito bêbada. E é bem provável, levando em consideração as circunstâncias da minha vida naquela época, também muito entediada. No dia seguinte, minha família inteira viajou para Vegas. Eles chegaram e me encararam furiosamente. Eu olhei ao redor. O que aconteceu ontem à noite? Perguntei. Eu matei alguém? Você se casou, eles responderam como se fosse algo muito pior. Nós estávamos nos divertindo, falei, mas minha mãe e meu pai levaram isso muito a sério. Precisamos anular esse casamento, meus pais afirmaram. Eles deram importância demais a uma brincadeira inocente. Todo mundo tinha uma perspectiva diferente da situação, mas eu não levei aquilo a sério. Achei que um casamento bobo em Vegas era algo que as pessoas faziam de brincadeira. Então a minha família viajou até lá e agiu como se eu tivesse começado a Terceira Guerra Mundial. Só chorei no restante do tempo que passei em Vegas. Sou culpada, falei, sinto muito, eu não deveria ter me casado. Nós assinamos todos os documentos que eles nos disseram para assinar. O casamento durou 55 horas. Achei estranho eles terem se envolvido tão rapidamente e com tanta determinação, sem que eu tivesse tempo de ao menos me arrepender do que havia feito. Eu não queria começar uma família com aquele cara, ou ficar com ele para sempre. Não era nada disso. E, no entanto, o que aconteceu foi que meus pais me interrogaram tanto a respeito disso que uma parte de mim quase disse: Ei, talvez eu queira mesmo me casar. Todo jovem sabe como é querer se rebelar contra sua família, especialmente quando os pais são controladores. Agora eu entendo que estava tendo uma reação muito humana. Eles me pressionaram de modo curioso em relação a uma coisa que eu julgava inofensiva. E de qualquer modo, isso era problema meu. Na verdade, a minha família foi tão contra o casamento que comecei a pensar que talvez eu tivesse acidentalmente feito algo brilhante, porque eu percebi, eu estar sob controle deles e não ter uma conexão forte com outra pessoa havia se tornado uma coisa muito, muito importante para eles. O que foi que eu fiz para vocês? Eu pensei. Por que alguém na minha vida seria uma ameaça tão grande? Talvez valha a pena mencionar que àquela altura eu estava ajudando meus pais financeiramente. Todo mundo me perguntava: o que você vai fazer daqui para frente? E era uma boa pergunta. Eu tinha a resposta. Respondi aos entrevistadores repetidas vezes que o que mais desejava era ter um tempo para mim mesma. Comecei a sonhar em encontrar um amor e ficar bem. Eu sentia que estava desperdiçando a minha vida. Capítulo 18. Fomos para a estrada mais uma vez, mais ônibus, mais cabideiros repletos de figurinos, mais longos ensaios, mais passos e repetições. Aquilo já era uma das fases mais sombrias da minha vida, e a vibe daquela turnê também era sombria, muito suor, cenografia e iluminação sombrias. A turnê também marcou uma mudança no relacionamento com meu irmão Brian, agora trabalhando na minha equipe. Brian era muito bem pago, assim como eu, pela Onyx Hotel Tour. Ele também fechou um grande contrato para mim com Elizabeth Arden, mas ainda assim foi difícil para mim não ficar um pouco ressentida enquanto eu estava fazendo uma turnê inacreditavelmente cansativa e Brian estava em Los Angeles e em Nova York curtindo a vida. Perdi o contato com meu irmão naqueles anos, então de muitas maneiras senti que havia perdido Justin e Brian ao mesmo tempo. A turnê parecia tão deprimente em Moline, Illinois. Eu machuquei feio o joelho perto do fim do show. Já tinha sofrido uma lesão enquanto ensaiava para o clipe de Sometimes, música do meu primeiro álbum. Em Moline foi muito mais grave. Eu chorei histericamente. Com essa lesão, só precisei remarcar 2 datas, mas na minha mente eu já tinha começado a encerrá-la. Eu estava ansiando por um pouco de leveza, alegria na minha vida. Então, Kevin Federline estava me abraçando. É disso que eu me lembro bem. Nós nos conhecemos em um lugar chamado Joseph's Café, em Hollywood, aonde eu costumava ir e me sentar numa mesa dos fundos. Imediatamente, desde o momento em que o vi, houve uma conexão entre nós, algo que fez com que eu sentisse que poderia escapar de tudo que era difícil na minha vida. Naquela noite em que nos encontramos pela primeira vez, ele me abraçou.
e quero dizer, me agarrou em uma piscina por horas. Era assim que ele era para mim, firme, forte, um conforto. Lembro que íamos nadar e ele apenas me abraçava na água e não me soltava até quando eu quisesse. Não importava quanto tempo levasse, era muito mais que algo sexual. Não era sobre desejo, era intimidade. Ele me abraçava pelo tempo que eu quisesse ser abraçada. Alguém já tinha feito isso por mim antes? Se aconteceu, não conseguia me lembrar quando. E havia algo melhor que isso? Depois do que tinha passado com Jay, fazia muito tempo que eu não ficava com alguém de verdade. Enquanto isso, a imprensa continuava sugerindo homens famosos com quem eu deveria sair. Realeza, CEOs, modelos. Como eu poderia explicar que só queria ser abraçada durante 1 hora por um homem dentro de uma piscina? Eu sinto que muitas mulheres, e isso definitivamente é verdade em relação a mim, podem ser tão fortes quanto desejarem, podem desempenhar esse papel poderoso, e no fim do dia, depois de termos feito o nosso trabalho, ganhando nosso dinheiro e cuidando de todos, queremos alguém que nos abrace forte e diga que vai ficar tudo bem. Desculpe, sei que soa retrógrado, mas acho que é o impulso humano. Queremos nos sentir seguras. Queremos nos sentir seguras. Vivas e sexys ao mesmo tempo. E foi isso que o Kevin fez por mim. Então eu me agarrei a ele como se não houvesse amanhã. No começo, meu relacionamento com Kevin era divertido. Kevin gostou de mim do jeito que eu era, sendo uma mulher que havia passado tanto tempo tentando corresponder às expectativas da sociedade. Estar com um homem que permitia que eu fosse exatamente quem eu era pareceu um presente. Kevin tinha uma imagem de bad boy. Mesmo assim, eu não sabia, quando nos conhecemos, que ele tinha um filho, nem que sua ex-namorada estava grávida de 8 meses do seu segundo filho. Eu não fazia ideia. Vivia numa bolha e não tinha muitos amigos bons e próximos em quem confiar e para os quais eu pudesse pedir conselhos. Eu não fazia ideia, até que depois que já fazia um tempo que estávamos juntos, alguém me disse: "Você sabe que ele acabou de ter outro filho, né?" Não acreditei nisso, mas quando o questionei, ele me falou que era verdade. Me disse que os via uma vez por mês. "Você tem filhos?" perguntei. "Você tem filhos?" "Não um filho, você tem 2 filhos." Eu, obviamente, tinha sido humilhada por causa de um número. Eu não fazia ideia. Na primavera de 2004, eu precisei voltar para cumprir as datas contratuais, mesmo que não estivesse a fim de fazer isso. Achei que seria mais suportável se Kevin pudesse ir comigo, e ele concordou em ir. A gente se divertiu muito juntos naquela turnê. Ele ajudou a me manter distraída do trabalho, algo que parecia tão desafiador quanto sempre tinha sido. Depois dos shows, eu não precisava voltar para o meu quarto do hotel sozinha. Quando estávamos viajando de volta para casa, estávamos conversando e eu o pedi em casamento. Kevin disse não e depois ele me pediu em casamento. Filmamos diários da turnê juntos. O conceito original era um documentário como Na Cama com Madonna. Porém, acabou resultando mais em uma coleção nossa de vídeos caseiros, em especial depois que me machuquei de novo. E mais tarde foi lançado como um reality show chamado Britney and Kev Chaotic. A Onyx Hotel Tour foi simplesmente turbulenta. Para começo de conversa, era muito sexualizada. Justin havia me humilhado publicamente, e então na minha réplica no palco segui um pouco por esse caminho também, mas foi absolutamente horrível. Odiei isso na época. Na verdade, eu odiei toda aquela turnê estúpida. Odiei tanto que rezava toda noite. Eu dizia: "Deus, apenas faça meu braço quebrar. Faça minha perna quebrar. Você pode fazer alguma coisa quebrar?" E então, no dia 8 de junho de 2004, ainda com 2 meses de shows pela frente, eu caí outra vez no set enquanto gravava o clipe de Outrageous, machucando meu joelho de novo e precisei passar por uma cirurgia. As datas restantes da turnê foram canceladas. Eu me recordo do quanto sofri fazendo fisioterapia para o meu joelho quando era adolescente. Havia sido excruciante. Eu tinha que mover as pernas para cima e para baixo, mesmo que estivesse sentindo uma dor indescritível.
Enquanto os médicos ofereceram um analgésico chamado oxicodona, aceitei. Não queria sentir aquele nível de dor novamente. Apenas fui para o meu apartamento em Manhattan, deitei na minha cama de princesa e se qualquer pessoa, amigos, famílias, pessoas relacionadas à música quisesse falar comigo durante essa fase, eu dizia, me deixe em paz, eu não quero fazer nada, nem quero ver ninguém. E definitivamente não queria voltar para a turnê por um tempo se pudesse evitar. Em parte, isso se devia ao fato de que eu acreditava ter conquistado o direito de tomar as minhas próprias rédeas, minhas próprias decisões na minha vida pessoal, depois de uma agenda exaustiva de trabalho. Eu sentia que a vida que havia sido manipulada para voltar imediatamente ao trabalho logo após o término com Justin, porque isso era tudo que eu podia fazer. A Onyx Tour foi um erro, mas na minha cabeça achei que eu deveria apenas fazer o que eu tinha que fazer, trabalhar. Agora percebo que eu deveria ter parado e tirado um tempo para superar o término com Justin antes de retornar à turnê. A indústria musical é muito exigente e implacável. Com frequência você visita uma cidade diferente todos os dias. Não há consistência. Não é possível encontrar tranquilidade quando você está na estrada. Quando fiz o especial Britney Spears Living More no Havaí em 2000, comecei a perceber que a TV é bem fácil. A TV é a parte luxuosa do negócio. Sair em turnê não é. Minha irmã tinha acabado de fechar um grande contrato com a Nickelodeon. Eu estava feliz por ela. Vê-la decorando as falas e fazendo testes de figurino me fez lembrar de que eu teria amado um trabalho que fosse mais parecido com o aconchegante mundo da televisão infantil. Eu gostava de pensar em O Clube do Mickey e de me lembrar de como tudo parecia simples naquela época. Achei que Kevin me daria a estabilidade que eu tanto desejava e a liberdade também. Poucas pessoas ficaram felizes por Kevin e eu, quer eu gostasse ou não. Eu era uma das maiores estrelas do mundo naquela época. Ele tinha uma vida mais privada. Eu tive que proteger nosso relacionamento de todos. Kevin e eu nos casamos naquele outono. Realizamos uma cerimônia surpresa em setembro, mas os advogados precisaram de mais tempo para terminar o acordo pré-nupcial, então a assinatura dos papéis só aconteceu algumas semanas depois. A revista People fez as fotos do casamento. Usei um vestido tomara que caia branco e as damas de honra vestidos vinho. Após a cerimônia, coloquei um moletom rosa com os dizeres Senhora Federline e todo mundo vestiu agasalhos da Juice também, porque depois fomos a uma casa noturna dançar a noite toda. Agora que eu tinha me casado e pensava em começar uma família, decidi começar a dizer não a coisas que não pareciam certas, como a Onyx Tour. Rompi com meus empresários. Postei uma carta para os meus fãs no meu site, no qual disse a eles que daria um tempo para curtir minha vida. Na verdade, eu aprendi a dizer não, escrevi. E estava falando sério. Com esta liberdade recém-descoberta, parece que as pessoas não sabem mais como agir perto de mim. Eu sinto muito se a minha vida pareceu bagunçada nos últimos 2 anos. Provavelmente foi porque estava. Eu entendo agora o que eles querem dizer quando falam sobre entrelinhas mirins. Iri, é tudo que eu conheço desde que eu tinha 15 anos de idade. Por favor, lembre-se de que os tempos mudam e eu também. Senti tanta paz depois de ter anunciado a minha intenção de finalmente controlar a minha vida. As coisas vão mudar por aqui, eu pensei animada. E então, realmente mudaram. Capítulo 19. 2 coisas sobre estar grávida. Eu adorava fazer sexo e adorava comer. Essas 2 coisas eram simplesmente maravilhosas. Durante as minhas 2 gestações, fora isso, não posso dizer que havia muita coisa que me desse prazer. Fui tão malvada. Você não ia querer saber de mim naqueles 2 anos. Eu não queria ficar perto de praticamente ninguém. Eu estava com raiva. Não queria que ninguém, nem mesmo a minha mãe, ficasse perto de mim. Eu era uma verdadeira leoa, a queridinha da América e a mulher mais cruel do mundo. Eu também protegia Jamie Lynn depois dela ter reclamado comigo sobre uma colega de elenco em seu programa de TV. Apareci no set para dar uma palavrinha com a tal atriz. Imagino como deve ter parecido com a enorme barriga de grávida gritando com uma adolescente, que mais tarde eu descobriria era inocente. Você está espalhando boatos sobre a minha irmã?
para aquela jovem atriz. Me desculpe. Quando eu estava grávida, quis que todos se afastassem. Para trás, tem um bebê aqui. É verdade o que dizem. Quando você tem um filho, ninguém pode te preparar para isso. É um milagre. Você está gerando outro corpo. Você cresceu dizendo, aquela pessoa está grávida, aquela pessoa tem um bebê, mas quando é você quem passa pela experiência, é impressionante. Foi uma experiência espiritual tão intensa, um vínculo incrivelmente poderoso. Minha mãe sempre falava sobre o quão doloroso é o parto. Nunca me deixou esquecer de que tinha passado muitas horas em agonia durante o trabalho de parto. Eu sei, cada pessoa é diferente. Para algumas mulheres é mais fácil. Fiquei aterrorizada com a ideia de ter um parto normal. Quando o médico me ofereceu fazer cesariana, fiquei tão aliviada. Sean Preston nasceu em 14 de setembro de 2005. Imediatamente dava para saber que ele era um menininho doce e gentil. Então, 3 meses depois, engravidei de novo. Fiquei entusiasmada porque teria 2 filhos com pouca idade de diferença. Mesmo assim, não foi fácil para o meu corpo e senti muita tristeza e solidão naquele período. Eu sentia como se grande parte do mundo estivesse contra mim. O principal perigo eram os paparazzis. Eu tinha que ter cuidado com a sua agressividade. Se eu ficasse distante do olhar do público, certamente em algum momento pensei, os fotógrafos me deixariam em paz, mas não importava se eu estivesse em casa ou apenas tentando ir a uma loja, eles me encontravam. Todos os dias e durante todas as noites eles estavam lá me esperando sair. O que ninguém da imprensa parecia entender era que eu já estava sendo dura o bastante comigo mesma. Eu podia ser um pouco impetuosa, mas no fundo sempre fui alguém que queria agradar as pessoas. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu me importava com o que os outros pensavam. Cresci no Sul, onde boas maneiras são muito importantes. Até hoje, independente da idade da pessoa, chamo os homens de senhor e as mulheres de senhora. Apenas no que diz respeito à civilidade, era extremamente doloroso ser tratada com tanta indiferença, com tanta aversão. Tudo que eu fazia com os meus bebês era registrado. Quando eu dirigia para fugir dos paparazzis com Sean Preston no meu colo, isso foi considerado uma prova de que eu era incapaz. Eu estava com ele quando fui encurralada pelos paparazzis no Malibu Country também. Eles continuaram me fotografando enquanto eu, presa, o abraçava e chorava. Quando eu estava tentando sair de um prédio e entrar em um carro em Nova York, grávida de Jaden James e com Sean Preston no colo, fui cercada por fotógrafos. Me disseram para entrar no carro pelo outro lado. Então falei, e fiz o trajeto com milhares de cliques de câmeras e gritos de Britney, Britney, até conseguir entrar no veículo. Se você assistir ao vídeo e não vir apenas as fotografias, perceberá que, enquanto eu tinha um copo de água em uma mão e o meu bebê no outro braço, meu salto virou e eu quase caí, mas não caí. E entre o salto virar e eu evitar a queda, não derrubei nem a água e nem o meu bebê, que por sinal estava completamente tranquilo. É por isso que eu preciso de uma arma, eu disse para a câmera. E o que provavelmente não foi muito bem recebido, mas eu estava no meu limite. As revistas pareciam amar uma foto que pudessem usar como manchete. Britney Spears ficou enorme. Olhem, ela nem está usando maquiagem. Como se essas duas coisas fossem algum tipo de pecado, como se ganhar peso fosse algo cruel e eu tivesse feito para eles de propósito, uma traição. Em que momento eu prometi que teria 17 anos para sempre? Capítulo 20. Quando Sean Preston era bem pequeno, Kevin começou a se dedicar ainda mais à sua própria carreira musical. Ele queria construir a própria reputação, algo que encorajei. Kevin estava gravando muito, era a paixão dele. Às vezes eu dava uma passada no estúdio onde ele estava trabalhando, e o lugar parecia uma boate. Dava para sentir o cheiro da maconha saindo pela porta do estúdio antes mesmo de eu entrar. Ele e os outros caras ficaram chapados e parecia que eu estava atrapalhando. Eu não tinha sido convidada para a festa deles.
Nunca suportei a fumaça da maconha. Só o cheiro já me deixava nauseada. E eu tinha um bebê e estava grávida. Então não podia ficar saindo por aí o dia todo. Então, na maior parte do tempo, eu ficava em casa. E isso não era nenhum grande sacrifício. Eu tinha uma casa linda, uma casa dos sonhos. Nós contratávamos um chefe incrível, um muito caro para contratar sempre. Mais uma vez, enquanto eu comia algo que o chefe tinha preparado, eu disse: Meu Deus, isso é a coisa mais deliciosa que eu já comi. Você não pode vir morar com a gente? Eu te amo tanto. E eu estava falando sério, eu o amava. Eu ficava muito grata por qualquer ajuda extra dentro de casa. Talvez os casais casados vivam desse jeito. Foi o que Kevin pensei enquanto Kevin e eu ficamos cada vez mais distantes. Cada um tem a sua vez de ser um pouquinho egoísta. Esta é a primeira vez que ele tem um gostinho da fama. Devo deixar que ele aproveite. Eu ficava me motivando. Ele é meu marido, eu devo respeitá-lo, aceitá-lo de uma maneira diferente, mais completa do que aceitaria alguém com quem eu estivesse só namorando. Ele é o pai dos meus filhos, ele está se comportando de um jeito diferente agora. Mas se ele mudou, pode voltar a ser como era antes. As pessoas dizem que ele vai terminar comigo enquanto meus filhos são pequenos, do mesmo jeito que ele fez com a mãe dos seus 2 primeiros filhos, quando ainda eram bebês. Mas ele nunca faria isso. Ele não vai se comportar comigo da mesma forma que se comportou com a outra família. Enquanto eu fiquei tentando elaborar todas essas desculpas na minha cabeça, eu mentia para mim mesma. Durante esse tempo todo, eu me recusava a acreditar que ele ia me deixar. Fui até Nova York para vê-lo. Ele ficou tão distante que achei que precisávamos de um tempo juntos como família. Quando cheguei, me hospedei em um hotel legal, empolgada para ver meu marido, mas ele não foi me ver. Parecia fingir que eu não existia. O empresário dele, que tinha feito parte da minha equipe por anos, também não quis me ver. Ele estava trabalhando com Kevin agora, e me pareceu que não tinha mais ligação nenhuma comigo. Caramba, isso é sério? Eu falei. Eu só conseguia pensar em chegar perto do Kevin o suficiente para poder perguntar a ele o que estava acontecendo. Eu queria dizer: quando você saiu para vir para cá, nós nos abraçamos, você me beijou. O que está acontecendo? O que houve? Suspeitei que alguma coisa estava rolando, que ele estava mudando, principalmente depois que começou a receber a atenção da imprensa e a se sentir mais dono de si. Uma vez, Kevin voltou para casa tarde e me disse que tinha ido a uma festa. O Justin Timberlake estava lá, contou, e a Lindsay Lohan também. Você acha que eu ligo para sua festa estúpida? Pensei. Você tem ideia de quantas festas como essa eu já fui? Eu conheço algumas dessas pessoas há muito mais tempo que conheço você. Você sabe por quanta coisa eu passei durante os meus anos com Justin? Não, você não sabe de nada. Não falei nada, mas queria ter dito isso e muito mais. Kevin estava tão enfeitiçado pela fama e pelo poder. Repetidas vezes na minha vida, eu vi a fama e o dinheiro arruinarem as pessoas. E eu vi isso acontecer com Kevin em câmera lenta. Pela minha experiência, quando a maioria das pessoas, principalmente homens, recebem esse tipo de atenção, já era. Elas amam demais isso e não é bom para elas. Algumas celebridades lidam bem com a fama, elas têm perspectiva, elas se divertem sendo admiradas, mas não se divertem demais. Sabem de quem ouvir opiniões e quem devem ignorar. Receber prêmios e troféus é legal, e no começo, aqueles 2 primeiros anos, quando você se torna uma celebridade, bem, é uma sensação que não dá para explicar. Acho que algumas pessoas são ótimas sendo famosas. Eu não sou. Nos meus primeiros 2 ou 3 anos, eu era boa nisso e estava tudo bem. Mas o meu verdadeiro eu? Na escola, eu era jogadora de basquete. Não fui líder de torcida, não queria chamar muita atenção. Eu jogava bola, era isso que eu adorava fazer. Mas a fama, esse mundo não é real. Meus amigos, não é real. Você continua nele porque, claro, ele vai pagar as contas da família e tudo mais. Só que para mim faltava uma essência de vida real. Acho que foi por isso que tive os meus filhos. Então, ganhar prêmios e todas essas coisas de fama, eu gostava demais, mas para mim não há nada duradouro nisso. O que eu amo é ver o suor no chão durante os ensaios, ou apenas jogar bola e fazer uma cesta.
Eu gosto do trabalho, gosto de praticar. Isso tem mais autenticidade e valor que qualquer outra coisa. Eu, na verdade, invejo as pessoas que sabem usar a fama ao seu favor, porque eu me escondo dela, fico muito tímida. Por exemplo, a Jennifer Lopez, desde o começo, me pareceu alguém que sabe se sair bem sendo famosa, satisfazendo o interesse do que as pessoas tinham nela, porém colocando limites nisso. Ela sempre se comportou bem, sempre se portou com dignidade. Kevin não sabia fazer nada disso. Eu confesso também, não sou boa nisso, sou uma pessoa nervosa. À medida que envelheço, tenho fugido da maior parte dos holofotes, talvez porque eu tenha me machucado muito. Naquela difícil viagem para Nova York, eu devia ter percebido que o meu casamento havia acabado. No entanto, eu havia pensado que poderia ser salvo. Mais tarde, Kevin foi para outro estúdio em Las Vegas e lá fui eu atrás dele, esperando poder falar com ele. Quando o encontrei, Kevin havia raspado a cabeça. Estava se preparando para fazer a foto da capa do álbum. Ficou o tempo todo no estúdio. Realmente achava que era um rapper agora. Abençoado seja, porque ele levou tudo muito a sério. Então apareci em Las Vegas com Sean Preston no colo e grávida de Jaden James, solidária à situação do Kevin. Ele estava tentando construir algo para si mesmo e todo mundo parecia duvidar dele. Eu sabia como era isso. É assustador você se arriscar assim. Você realmente precisa acreditar em si mesmo quando o mundo faz com você se questione se é capaz. Mas eu também sentia que o Kevin deveria aparecer mais em casa e passar mais tempo comigo. Nossa pequena família era tudo para mim. Carreguei os filhos dele por muito tempo e havia feito muitos sacrifícios. Eu tinha praticamente abandonado a minha carreira. Eu havia feito tudo para tornar nossa vida possível. Deixei Sean Preston no hotel com uma babá e apareci no set de gravação do clipe outra vez. Me disseram que ele não queria me ver. Posteriormente, ele falou que isso não era verdade, que nunca teria feito isso. Tudo que sei é o que vivenciei. Seguranças que trabalharam na minha casa estavam na porta e não me deixaram entrar. Parecia que todo mundo naquele set me evitava. Espiei por uma janela e vi um monte de gente festejando. O set havia sido transformado em uma boate. Kevin e os outros atores fumavam maconha e pareciam felizes. Fiquei fora de mim. Observei aquela cena por um tempo sem que ninguém lá dentro me visse. Então falei para a segurança: Ok, ótimo. E me virei e voltei para o hotel. Eu estava no hotel arrasada quando ouvi uma batida na porta. Atendi e era um dos amigos mais antigos do meu irmão, Jason Trawick. Ele ficou sabendo do que tinha acontecido. Como você está? Jason perguntou. Ele pareceu genuinamente preocupado com o modo como respondi. Quando foi a última vez que alguém me perguntou isso? Eu pensei.